sinais dos tempos estão por toda parte. Olhe ao seu redor. Olhe ao redor. Estamos vivendo exatamente o que Jesus profetizou lá em Mateus capítulo 24. Os discípulos chegaram até ele e perguntaram: Senhor, mestre, Rabi, Rabone, queremos saber duas coisas. Quais serão os sinais da tua vinda e quando tudo isso vai acontecer? Eles queriam saber o tempo e queriam saber os sinais, como observar as estações. E é justamente onde estamos hoje, é justamente o que está acontecendo agora. Estamos vendo os sinais, estamos vivendo dentro do tempo. Mas quando Jesus respondeu isso aos discípulos, ele não começou falando de guerras, rumores de guerras ou de terremotos. Ele começou falando de algo que vai ainda mais além, algo mais profundo. Ele apresentou aos discípulos um chamado pessoal, um alerta espiritual. Ele disse para que eles devessem cuidar de si mesmos. A primeira coisa que se deve fazer na perspectiva de Jesus, quando ele mostra isso para os discípulos, ele disse: olhai para dentro de si mesmo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: antes de olhar para os sinais, para as estações, para os tempos, para os acontecimentos, primeiro olhe para o seu coração. Quando você vê as profecias se cumprindo diante dos seus olhos, quando você ouve as notícias se tornando cada vez mais apocalípticas, quando você vê, por exemplo, e percebe que a Rússia está se movendo, a China se alinhando, o Irã se posicionando, é exatamente como descreveu Ezequiel capítulo 38. Então é hora de perguntar: como eu estou espiritualmente? Como está a minha oração, a minha vida de oração? Como está a minha casa? Como está a minha família? Como está o meu lar? Como está o meu coração diante de Deus? A profecia não foi dada para especulação, mas foi dada para motivação. Ela não foi um convite à curiosidade, mas é um convite à consagração. Por isso a voz profética nesse momento, a palavra de Deus que está chegando ao seu coração, na sua casa, no seu lar é: examine-se. Pergunte a si mesmo: eu ainda amo a palavra de Deus? Eu ainda tenho paixão pelas almas? Eu ainda tenho paixão, sede, fome pela sua presença? Eu ainda oro? Eu ainda creio? Eu ainda estou em chamas como nos primeiros dias da minha conversão? Jesus está dizendo: cuide de você mesmo, vigie e ore e guarde o seu coração. Segundo, ele está dizendo: olhe para mim. Jesus dizia: olhe para mim. Então Jesus acrescenta dizendo: quando virem todas essas coisas acontecerem, não se perturbem, ou seja, não se desesperem. Como fazer isso num mundo de colapso, um mundo que está colapsando, que está caindo, que está ao caos, que está de pernas para o ar? O segredo é simples: olhe para ele. Assim como os discípulos no meio da tempestade, quando tiraram os olhos de Jesus e colocaram os seus olhos nas ondas, começaram a afundar. Quando Pedro tirou o olho de Jesus, ele começou então a ver a tempestade e viu aonde ele estava pisando, e aí a sua fé foi abalada. E é assim conosco também. Quando nós olhamos para o medo, quando nós deixamos de olhar para Cristo, quando nós passamos a olhar para as circunstâncias, para os problemas, para as emoções, para as notícias, os noticiários, o que está na mídia, quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus, começamos a afundar. Mas quando olhamos para Ele, encontramos nele paz. E lembre-se, você está nessa tempestade sob instruções divinas. Ele te deu a direção. Jesus mandou aos discípulos para entrarem no barco. Ele sabia onde eles estariam. Ele sabe aonde você está agora, nesse exato momento. Sabe por quê? Porque nada
foge do controle de Deus. Nem as tempestades fogem do controle de Deus, nem os diagnósticos fogem do controle de Deus e nem as guerras fogem do controle de Deus. Por isso ele continua como soberano, assentado no seu trono de soberania. Terceiro, olhe para fora. Mas Jesus também nos ensina a olhar além, não apenas para dentro de mim, não apenas para ele, mas para olhar para fora, olhar além. A Bíblia diz, por causa da alegria que estava proposta, Jesus suportou a cruz. Ele suportou o sofrimento, olhando para o que estava por vir, para o que vinha depois. E é isso que ele está dizendo agora. E é isso que precisamos fazer. Olhar para as promessas. Deus lhe deu promessas. Promessas sobre sua família, promessas sobre a sua casa, promessas sobre o seu lar, promessas sobre a sua saúde, sobre o seu ministério, sobre o seu chamado, porque Ele é fiel para cumpri-las. Não se distraia com a dor do momento. Não se distraia com o sofrimento. Olhe para o propósito eterno. Qual é? Pergunte-se a si mesmo, qual é o propósito disso tudo? Quarto, olhe para a missão que ele nos deu. Jesus também disse, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Em outras palavras, o evangelho é o sinal final. O que estamos fazendo hoje, pregando, gravando, evangelizando, falando, louvando, propagando, anunciando, falando todos os dias, é e faz parte da profecia. Cada palavra anunciada é uma confirmação de que estamos vivendo o último tempo da graça. Deixa eu repetir. Cada palavra pronunciada, cada podcast anunciado, cada palavra dita, cada mensagem levada é o sinal que estamos vivendo o último tempo da graça. Frise esta palavra, esta frase. Estamos vivendo o último tempo da graça. Mesmo quando você se sente cansado, porque eu sei que tem muita gente cansado, você está cansado, continue remando, não pare de remar. A Bíblia diz que Jesus viu os discípulos remando com muita dificuldade em meio àquela tempestade sombria. O mar estava encapelado, mas eles não soltaram os remos. O remo era a sua fé. Você tem na sua mão hoje um remo de fé. O outro era a adoração. De um lado, um remo da fé, do outro, o remo da adoração. E talvez seja isso que está faltando na sua vida. E talvez seja isso que Deus espera de você agora. Continue crendo, continue adorando, continue louvando, continue remando, continue tendo fé. Quando os discípulos chegaram do outro lado, Jesus disse: homens de pequena fé. Eles tinham acabado de presenciar um grande milagre, era o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas ao entrar na tempestade, eles se esqueceram das migalhas do último milagre. É muito fácil, no momento da dificuldade, ser abastado, ser surpreendido por Deus e se alegrar. Mas também é muito fácil se esquecer com rapidez do milagre que recebemos. Hoje, alguns estão nesse mesmo barco. Mas eu quero dizer-lhe, lembre-se do que Deus já fez por você. Pegue as migalhas do que sobraram, pegue as migalhas do último milagre e agradeça a Deus pelo que Ele fez na sua vida. Porque a gratidão é a semente da alegria. Ele já abriu portas antes. Ele já te curou, Ele já te sustentou, Ele já te fez sair, levantar das cinzas, Ele já fez você começar de novo. Então continue remando, não pare, continue crendo, continue adorando, porque Deus ainda não terminou essa obra. E quinto e último, olhe para o alto. Então, Jesus conclui com algo poderoso, palavras de sabedoria do Mestre Jesus. Ele disse assim: quando virem todas essas coisas acontecerem, vou repetir, quero fazer minha as palavras de Jesus para você se lembrar disso. Jesus disse: quando virem todas essas coisas acontecerem, levantem a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima.
Ele não quer uma igreja abatida. Ele não quer uma igreja distanciada. Ele não quer uma igreja fria, mórbida, assustada, sem fé. Ele quer uma igreja de cabeça erguida, cheia de fé, cheia de amor e cheia de esperança. Mas para isso, você precisa olhar para o alto. Olhe para o alto. A sua redenção está próxima. Deus está se aproximando da sua casa. Jesus está se aproximando da sua família. Deus está se aproximando dos seus filhos. Antes da sua volta, da volta de Jesus, ele vai visitar aqueles que têm aliança com ele. Eu prego isso toda semana. Eu falo isso todas as vezes que nos reunimos. Eu creio numa igreja. Eu creio num povo que vai ver a salvação, que vai experimentar a vitória sobre a morte, que vai experimentar o avivamento e o despertamento de Deus através do arrebatamento da igreja. Eu creio numa igreja que vai ser arrebatada, porque antes dela ser arrebatada, ele, o próprio Cristo, vai vir visitar aqueles que têm aliança com ele. E quando ele vier visitar, haverá uma renovação, haverá uma transformação, haverá uma aliança renovada, haverá forças ativadas, as forças dos cansados serão restauradas. Ele vai reacender a chama, o fogo naqueles que ainda o esperam. Por quê? Porque a graça de Deus é como um imã e ela está sendo atraída agora mesmo sobre aqueles que permanecem fiéis. Por isso a palavra de hoje é: continue remando, continue clamando, continue andando, continue orando, continue buscando, continue, permaneça fiel. E eu concluo dizendo, portanto, quando você vir tudo isso acontecer, guerras, crises, rumores, incertezas, lembre-se dessas 5 palavras de Jesus. Primeiro, olhe para dentro. Depois, olhe para mim, olhe para ele. Depois, olhe para fora. E por último, olhe para a missão. E é claro, por último, olhe para o alto. A profecia não é um filme de terror, como muitos pregam por aí, como muitos tentam assustar as pessoas por aí. O evangelho não precisa assustar a ninguém, mas ela é um chamado à santidade, um convite à esperança, um lembrete de que o fim não é tragédia, é redenção para aqueles que esperam no Senhor. Então, meu amado, minha amada, levante a sua cabeça, continue remando, continue clamando, continue crendo, continue adorando, porque a redenção está mais perto do que você imagina. Pois bem, eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Agora, portanto, se ela falou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. E é claro, deixar aí o seu like no canal e se inscrever nesse canal. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida com toda sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Fiquem com Deus. Tchau, shalom, sheikh ele rayon tov, nitra shavu haba, lehitraot shelohim variotah, shalom uvraha.